E aí, povinho, o meu nome é Ip e olha quem deu as caras aqui de novo, Gumball. Pois é, não tem como. Nosso último vídeo sobre esse desenho foi bem em níveis que eu realmente não tava esperando. Muito obrigado, gente. Desde que eu fiz aquele vídeo, eu não vi a hora de abordar esse desenho aqui de novo. Só que eu queria trazer um assunto tão legal quanto aquele. E bom, aqui estamos. Lá no meu outro canal, vocês me pedem desde sempre pra eu falar da famosa série Don't Hug Me I'm Scared. E eu sinto informar que eu não vou abordar esse assunto tão cedo. Só que do crossover que esse universo teve com o incrível mundo de Gumball, eu não só faria como eu vou. E se vocês querem saber, a coisa é muito mais bizarra do que parece ser. E a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Os Fantoches é o episódio 36 da quinta temporada de O Incrível Mundo de Gumball, e é nele que acontece esse crossover. Quando eu vi que esse episódio existia, eu fiquei com medo que esse episódio fosse só uma cartada da Cartoon Network pra tentar surfar no hype de Don't Hug Me I'm Scared. Tava com medo que isso aqui fosse aquele famoso episódio fanservice, mas definitivamente não é o caso, uma vez que a Rebecca Sloan e o Joseph Pilling participaram da roteirização desse episódio. E se tu não souber quem é essa gente, esses dois são os criadores da série Don't Hug Me I'm Scared, então eu garanto que esse episódio tá em boas mãos. O episódio começa com Gumball e o Darwin numa discussão sobre amadurecimento e desapego. Os dois estão no sótão, mexendo nos brinquedos antigos. O Gumball acha que eles deveriam se desfazer, doar os brinquedos antigos que eles não brincam mais. Ele acha isso por dois motivos. Primeiro, que eles estão crescendo, e não tem cabimento dois marmanjos brincando com boneco. Isso é a opinião do Gumball. E o outro motivo é que de qualquer forma, eles não estavam brincando mais. Desde que eles ganharam um videogame do Natal, os brinquedos estão no sótão pegando poeira. Só que o Darwin não quer se desfazer deles de forma alguma. O Darwin tem um apego muito grande por objetos. Ele inclusive cita que mesmo com os brinquedos estando parados, ele ainda ama eles, e que nenhuma outra criança iria amar eles como ele ama. Entre os brinquedos que eles estão mexendo, o Gumball acaba achando uma caixa que guardava os favoritos do Darwin. O Gumball reluta, mas acaba entregando a caixa pro Darwin, e nela tinham 3 fantoches que eles brincavam quando eles eram menores. E desses aqui o Darwin não quer se desfazer de forma alguma. São eles Grady, Frank e Hound. Quando ele vê esses fantoches, o Darwin tenta convencer o Gumball a brincar uma última vez, mas o Gumball não quer, e acaba conseguindo convencer o Darwin a se desapegar dos seus favoritos. Ele abre o saco de lixo e o Darwin coloca a caixa com eles lá dentro. Só que quando o Gumball desce do porão, nos é revelado que o Darwin não colocou eles fora como ele tinha dito que faria. Nessa hora, ele tem uma conversa com Hound e Frank. Ele sempre controlava esses dois. O Grady acaba ficando de lado, isso porque quem controlava ele não quer mais brincar de forma alguma. Durante esse episódio, a gente vai ver que a relação que os fantoches têm com quem os controla é meio que simbiótica. Os fantoches estão vivos, isso é um fato. Eles usam da voz da pessoa que estão controlando eles para poder falar, mas eles falam o que eles querem, eles fazem o que querem. Ah, Ip, mas se eles estão vivos, por que eles não saíram da caixa? Porque eles não podem. Quando alguém entra em contato com eles, eles conseguem ter autonomia, mas ela não dura muito. Enquanto alguém tá com eles, eles têm energia ilimitada, digamos assim. Mas quando alguém tira a mão deles, um timer imaginário começa. Eles têm pouco tempo de vitalidade até ficarem inanimados de novo. Mas estar inanimado não quer dizer estar inconsciente. Eles sempre estão ouvindo tudo, eles sempre estão conscientes. A forma que os fantoches trabalham aqui me lembra muito o personagem Fats do filme Magia Negra. Naquele filme, a gente segue um homem e seu boneco de ventríloco, só que com o decorrer da trama, a gente fica se perguntando, o cara tá controlando o boneco ou o boneco tá controlando ele? Essa dúvida surge por conta de algumas coisas que esse boneco faz, coisas essas que o seu tutor, entre aspas, não concorda. Eu não vou falar mais nada pra não dar spoilers, mas eu super recomendo esse filme. O Darwin passa o dia inteiro com os fantoches nas mãos, até que na hora do banho, o Gumball descobre enfim que o Darwin estava mentindo. E nessa hora, uma pequena confusão começa, que termina com os fantoches indo de vez pro lixo. Só que as coisas vão piorar muito quando a noite cair. Bom, como o Ip citou para vocês, quando esses fantoches entram em contato com alguém, um timer começa. Timer esse que conta o tempo que eles têm de autonomia, ou seja, eles têm pouco tempo para sair do lixo que foram colocados. A primeira coisa que eles fazem quando saem do lixo é entrar na casa e destruir o videogame. Mas por que eles fazem isso, você me pergunta? Eles foram para o sótão por causa desse videogame. Eles estavam inanimados, mas não inconscientes. Demorou, mas a vingança veio. Com a barulheira do videogame sendo quebrado, o Gumball acordou e foi lá ver o que estava acontecendo. E nessa hora nos é revelado que o Darwin estava controlando eles. Ou não. O Darwin tá literalmente apagado. Isso nos deixa uma dúvida pendente. Antes de destruir o videogame, os fantoches foram até o quarto do Darwin? A gente viu eles saindo da lixeira sozinhos, e agora eles estão com o Darwin. Talvez eles tenham ido atrás dele para tentar garantir alguns minutos a mais de autonomia? Não sei.
O que importa é que o Gumball pegou eles no pulo. E se engana você que acha que o Darwin tá dormindo. Ele tá numa espécie de transe que mantém ele preso no mundo dos fantoches. E para tirar ele de lá, o Gumball vai ter que brincar também. E é aqui que esse episódio brilha. Toda a estética é alterada junto da animação. É nessa parte que os criadores de Don't Hug Me, I'm Scared encarnam do seu universo nesse desenho. Dentro do mundo dos fantoches, o Gumball, os fantoches em si e qualquer coisa que era animada se tornam fantoches animados por humanos. Tem até mesmo uma cena onde aparecem as pessoas que estão controlando eles. Isso aqui não foi erro, foi uma piada mesmo. É incrível como a Cartoon Network deu liberdade para os criadores de Jimmy's. Eles voaram nessa sequência e mostraram brevemente esse universo único que eles criaram. Quando o Gumball enfim resolve salvar o Darwin desse mundo, a gente se depara com a sequência mais da hora desse episódio. Em todo episódio de Don't Hug Me, I'm Scared, a gente tem um musical que tenta passar uma mensagem. E se tu já viu essa série, tu sabe que a mensagem é passada de uma forma torta. O Darwin se vê preso a uma canção sobre coisas divertidas, eu acho. É realmente bem confuso dizer sobre qual o foco dessa canção. De repente, e finalmente, o Gumball aparece. Ele veio parar aqui por conta do Grad. Ele ajudou ele a entrar e chegar lá, mas ele traiu o Gumball. Tudo isso era um plano para manter os dois presos lá dentro. Por quê? Vingança/ciúmes. Gumball e Darwin abandonaram os dois na primeira oportunidade. Esses fantoches estavam presos à mercê dos dois no mundo deles. Só que agora eles estão presos no mundo dos fantoches. E como o próprio Grande fala nesse episódio, vocês brincaram muito com a gente, agora nós vamos brincar com vocês. E, bom, como eu e o Ip já citamos pra vocês, o Gumball é extremamente burro. Tão burro que ele só aceita esse destino. Mas o Darwin é extremamente inteligente. Inteligente a ponto de notar um fio solto na costura do braço do Grande. Costura essa que ligava os três fantoches. Ele puxa essa costura e faz com que o braço de Grande caia, o olho de Round seja arrancado e, entre aspas, o estômago de Frank seja puxado para fora. Essa parte é Don't Hug Me, I'm Scared total. No final, os dois conseguem sair e decidem de uma vez por todas doar todos os brinquedos e os fantoches juntos. É engraçado que durante a doação, uma outra criança pega o Grande e ele já tenta atacar ela, reforçando mais uma vez o argumento que eles ficam inanimados, mas sempre conscientes. E o episódio acaba assim. Esse episódio é um completo show visual para quem conhece Jimmy's. Isso por ser muito fiel à série. É muito legal ver as coisas da internet vindo pra TV dessa forma, com liberdade, com criatividade, não só um fanservice barato. Infelizmente, não tem o que se teorizar nesse episódio. Eu pensei que talvez o quadro que aparece na cena da música pudesse ser gancho para algo, mas não é. É só um quadro contendo Frank e Round. Mas mesmo sem teorias, a gente espera que vocês tenham gostado. Povinho, assistam esse episódio e comentem o que vocês acharam. Qual a visão de vocês sobre? A minha opinião e a do Ip é a mesma. Os fantoches é o melhor episódio de O Incrível Mundo de Gumball. Muito obrigado a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Estelmi e tchau!